Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu converso com a doutora Silvia Regina Pisa, que é presidente da Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Vamos falar sobre o Agosto Dourado, que é o mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio do aleitamento materno. Doutora, bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer colaborar. Muito obrigada. Doutora, nós que agradecemos. Bom, eu queria começar essa entrevista, doutora, com uma estatística que eu estava estudando, que inclusive foi fornecida por uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que diz então que no Brasil apenas 39% das mães utilizam o leite materno como alimentação exclusiva de seus bebês até aí os 6 meses, né? A gente está falando então daquele aleitamento exclusivo, onde a única fonte então de alimento dessa criança é esse leite materno. Por que esse desafio é tão grande, doutora? O que acontece? Bom, na verdade, nós estamos aquém mesmo das metas que são estabelecidas em relação às taxas de aleitamento materno no mundo todo. Nós já tivemos valores muito menores em relação ao aleitamento materno exclusivo para as crianças, né, recém-nascidos e lactentes até os 6 meses de vida, quando só é ofertado para o recém-nascido o leite materno. E o que acaba acontecendo? A gente já teve taxas muito baixas, e embora esse último estudo publicado, que data aí de 2008 mais ou menos, tenha mostrado taxa de aleitamento materno ao redor de 39%, enfim, muda um pouquinho, nós conseguimos ampliar um pouco as nossas taxas, porque elas já foram muito mais baixas, né? E existem alguns estudos mais recentes que estão para serem publicados e que mostram até uma melhoria dessas taxas. Na verdade, apesar das nossas taxas estarem aquém, a Organização Mundial de Saúde colocou como meta o aleitamento materno, pelo menos em 50% ou mais dos recém-nascidos, de modo exclusivo, até os 6 meses de vida. Se a gente gira ao redor de 38%, 39%, estamos abaixo dessa meta. Ainda assim, o Brasil tem uma ampliação nas suas taxas de aleitamento materno nas últimas décadas. Quando a gente analisa a dificuldade, os desafios e daí a importância de Agosto Dourado e de se comentar as questões relacionadas ao aleitamento materno, a gente tem que entender que é uma condição complexa que requer uma rede de apoio que vai desde medidas educativas, sociais, trabalhistas, médicas e de saúde, para que essa mulher se sinta amparada e que tenha a possibilidade em praticar o aleitamento materno, né? Então é um contexto muito amplo e que requer o envolvimento de vários segmentos da sociedade, político, de saúde, econômico, enfim, para que a gente consiga melhorar essas taxas de aleitamento materno. Certo. Doutora, mas assim, em termos práticos, né, por que uma mãe que tem a condição orgânica de amamentar uma criança, por que muitas vezes ela não amamenta? O que acontece que a mãe acaba optando por não amamentar essa criança, ou que outras possíveis razões isso não acontece? Existe uma série de fatores. Então, existem experiências talvez passadas relacionadas ao aleitamento materno que talvez não tenham sido boas. Existem preconceitos e mitos e informações incorretas a respeito do aleitamento materno. Então, aí entram as ações educativas da equipe de saúde multidisciplinar que acompanha essa paciente durante o pré-natal, de preferência antes mesmo até da gravidez, né? Então, é importante que ela tenha acesso a esse tipo de informação, os cuidados que ela tem que ter, as vantagens do aleitamento materno.
Existem os desafios do aleitamento materno, porque não é uma condição, muitas vezes, muito fácil. Aquelas pacientes que eventualmente tenham alterações mamárias, que tenham os traumas mamilares, tudo isso é uma situação complexa que causa dor, que dificulta o aleitamento materno e que muitas vezes acaba levando ao desmame precoce. A principal causa de desmame precoce são os traumas papilares, as rachaduras dos bicos, isso é uma coisa dolorida. Existe a necessidade de um apoio médico, familiar, que estimule essa mulher a amamentar mesmo diante das dificuldades, né? Que mais que a gente tem? A gente tem os problemas profissionais, muitas vezes essas mulheres depois voltam ao trabalho, tem as questões trabalhistas, tem a sobrecarga do dia a dia, então é o nosso mundo, a sociedade. Então, se não houver um apoio muito grande em relação a isso, e se ela não tiver segurança de que esse é o melhor alimento naquele momento para o seu filho, e não tiver um apoio muito grande, ela vai ter dificuldade em amamentar e muitas vezes ela acaba desistindo. Então também é importante que ela tenha a consciência da importância que é amamentar, pelo menos nos 6 primeiros meses de vida. Porque aí talvez essa consciência ajude essa mulher também a superar as dificuldades que aparecem. Doutora, a senhora pontua a questão da dificuldade física mesmo, né? Muitas vezes a mãe tem algum tipo de rachadura, uma fissura ali no mamilo, isso gera muita dor e ela acaba até desistindo de amamentar. Tem como prevenir isso? Vamos aproveitar o espaço e passar essa dica, então, para as mães que nos assistem, né? Como prevenir esse tipo de situação, doutora? Na verdade, existem condições que realmente dificultam o aleitamento materno, que são os problemas nos bicos, mamilos invertidos, que não são elásticos, as cirurgias plásticas, que hoje em dia são muito frequentes, né? Então, esses fatores, eles dificultam o aleitamento materno. Então, se você já examina essa paciente, já vê que ela tem isso durante o segmento pré-natal, é importante conversar com ela a respeito disso. Também é muito importante explicar para ela mais ou menos como se estabelece o aleitamento materno, a mudança da mama, para que ela entenda o processo fisiológico e ela entenda as fases em que isso acontece, do engurgitamento, da saída do leite, enfim, para que ela se familiarize com eventuais dificuldades e que tenha recursos em lidar com isso. A melhor forma de prevenção dos traumas mamilares, rachadura e fissura, além da orientação, a pega correta do recém-nascido, e a gente vê muita distorção de pega, né? Então, orientar como esse recém-nascido, ele tem que abocanhar a areola e a papila, qual é a posição que ele deve ficar, qual é a posição que a mãe deve adotar, porque se a pega ocorre de modo correto, a chance de trauma é muito menor. Uma outra forma de prevenção é o aleitamento livre demanda. Então, não tem horário marcado no início para amamentar, porque aquela mama ela tem que ser esvaziada, porque se ela fica engurgitada, cheia, como se diz, né, de forma exagerada, vai acontecer o engurgitamento patológico, que as pessoas chamam de leite empedrado. Então, se ocorre o esvaziamento adequado, com a mamada em livre demanda, com a pega do recém-nascido adequada, e ela deve ser orientada para isso, a chance de trauma, de fissura e rachadura diminui. Se ainda assim ocorrer, então é o uso do próprio leite, que é cicatrizante, higieniza essas lesões, deixar essas lesões não serem abafadas, e a orientação que se dá é manter o aleitamento materno, né? Acho que são essas as medidas preventivas mais efetivas. Doutora, eu fiquei curiosa em relação à posição que a mãe precisa estar para amamentar o nenê, que posição que é melhor que o nenê esteja para ele pegar, então, no mamilo da mãe da maneira correta, para evitar, então, essa
essa lesão. A gente consegue falar um pouquinho da parte prática Claro que desse sim. processo? Bom, a coisa mais frequente que você vê, se você lembrar de alguém que você visitou, enfim, amamentando, é aquela posição do bebê deitado, né? E a mãe segura o bebê, muitas vezes dá o peito até deitada. E, na verdade, eu até brinco e falo assim, é só você fazer um raciocínio. Pega um copo de água e tenta tomar deitado. Não vai dar certo, né? É a mesma coisa. Então, o bebê, a posição correta. A mãe deve estar numa posição confortável, sentada, amparada. E o bebê, ele deve ter o ventre, a barriguinha, encostada na barriga da mãe. Ele fica com a face, o rosto de frente à mama, em frente à mama. A mão que vai auxiliar na pega, eu ainda brinco e falo para as pacientes, é um C de cebola, sendo que o dedo superior, ele comprime mais a papila, a areola, para que esse bebê com a face voltada para a mama consiga respirar. Quando você posiciona e faz esse C de cebola, você forma o bico, que fica um pouco mais elástico. A boquinha do bebê, os dois lábios, eles devem ser voltados para fora, sendo que o lábio inferior, ele é totalmente evertido, para que ele abocanhe adequadamente o bico, né? Que é a papila e a areola. Então, é o bebê sentado, voltado com a face para a mão é um C de cebola, o dedo superior comprime mais até para que ele possa respirar, ele tem que abocanhar a areola e o bico, não só o bico, né? E a mãe facilita isso fazendo essa prensa e essa mão que forma o bico mesmo para que ele possa abocanhar. Em linhas gerais, acho que é isso. Nossa, doutora, bem interessante. E esse comparativo que a senhora faz de deita e toma um copo d'água é super desconfortável, né? Comer deitada, beber deitada. A gente pensa que com o bebê é diferente e pelo que parece não é diferente, né? Não, quer dizer, não é. Porque na maioria das vezes a gente vê o nenê deitado, né? É. Aliás, eu nunca vi o nenê assim... Mamando em pé. Mamando em pé. Eu, pelo menos, nunca vi. Bom, fica a dica... essa é a posição. Fica a dica aí. Muito interessante, doutor. E isso também da mãe, né? Pressionar ali o seio para que aquele bico realmente fique no formato certo, né? Para que a criança pegue, então, não só o bico, mas toda a região ali, né? Mamária, não só o mamilo, aliás, o bico todo, na verdade, ele tem que pegar, né, doutora? Muito interessante. Sim. Bom. E, doutora, falando do leite em si, né, a gente sabe que o leite, ele tem muitos componentes aí, muito importantes para o desenvolvimento dessa criança, né? A gente escuta muito essa informação. Eu queria que a senhora falasse um pouco, então, né, dos benefícios que esse leite traz para o desenvolvimento do bebê. Bom, o leite materno, tanto que o agosto é dourado, porque é uma alusão ao ouro, ao alimento de ouro, que é o leite materno, né? Então, o leite materno, ele tem nítidos benefícios para o bebê, como você mesmo pontuou, então ele é super importante porque existe a transferência de proteínas, de carboidratos, de nutrientes de alto valor para o desenvolvimento da criança nesta fase. Existe a transferência dos anticorpos e isso modela o sistema imunológico dessa criança, confere proteção a muitas doenças nessa fase da vida, então ela é uma fonte de proteção. Né? Além de prover essa criança de um alimento que é natural e que é importante e ajustado para o seu desenvolvimento ao longo das diferentes fases desse desenvolvimento. Então, o impacto é imediato. À medida que você tem esse impacto imediato, você diminui muito os riscos de comorbidades para essa criança, de doenças, de diarreia, de doença infecciosa, infecto-contagiosa, e isso melhora muito as taxas de mortalidade infantil.
O leite materno, atualmente, e a gente tem muita evidência científica disso, ele é um instrumento mais econômico, eficaz, acessível, sustentável de alimentação para recém-nascido e que impacta e que reduz a mortalidade infantil no mundo todo. Então, não há dúvidas do benefício em amamentar. Uma coisa que eu também acho muito interessante é que a amamentação não é só importante na infância, ela modela, inclusive, o risco de doenças na vida adulta. Então, na classe médica, a gente brinca e fala assim, nós somos o que nós comemos, né? Se eu como muito sal, muito doce, eu vou ser diabético, obesa. Na verdade, nós somos também o que as nossas mães comeram durante a vida intrauterina e o que elas nos forneceram inicialmente. Então, o leite materno ele é importante porque ele modula o que a gente chama de microbioma, que é toda a formação microbiológica do nosso organismo, que atualmente está muito envolvida com a gênese, a origem de muitas doenças na vida adulta. Especialmente quais? Diabetes, hipertensão e obesidade, né? Que a gente vive uma epidemia disso também nessas épocas de pandemia. Então eu acho importante ressaltar o benefício não é só imediato, é também a longo prazo e é na vida adulta. Muito bem pontuado, doutora. Quer dizer, não é só o benefício para a infância, quer dizer, ou para o bebê se desenvolver, quer dizer, na vida adulta é o que ele a maneira, né, com qual ele foi alimentado enquanto um bebê vai fazer a diferença também na vida dele, no organismo dessa criança, né? É muito interessante. E doutora, para que haja então, né, esse desenvolvimento aí saudável e para que esse bebê se torne também um adulto aí com menos risco, né, de desenvolver algum tipo de doença, como a senhora bem pontuou, a questão da hipertensão, da obesidade, qual que é o mínimo, vamos dizer assim, por quanto tempo mínimo essa criança precisa ser amamentada com o leite materno? Quer dizer, claro que no mundo ideal, enquanto a mãe tivesse leite, se a criança pudesse tomar leite até 1 ano de idade, 2 anos, seria maravilhoso, mas não é o que acontece, né? Pelo que a gente está colocando, ainda é um grande desafio. Quer dizer, pelo menos até quanto tempo essa criança deve ser alimentada com esse leite? Olha, O mínimo. O aleitamento materno exclusivo, só o leite materno, sem água, chá, etc, etc, no mínimo até 6 meses. No mínimo até 6 meses, né? O que se recomenda? A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade de Pediatria, o Ministério da Saúde, a Sociedade de Obstetrícia. Que esse aleitamento seja exclusivo até 6 meses, que seja estendido até 12 meses, 1 ano de idade, e que seja complementar até 2 anos de idade. O mundo ideal, 2 anos de idade, 6 meses exclusivo, 6 a 12, muitas vezes o bebê já recebe complementos, então continuado, e até 24 meses, se possível, como um aleitamento continuado. Esse é o mundo ideal. Uhum. E, doutora, me fala uma coisa, existe algum estudo que mostre, que faça um comparativo do bebê que viveu nesse mundo ideal, vamos dizer assim, que foi amamentado aí até os 6 meses, no aleitamento exclusivo e depois complementar até 2 anos, e de uma criança que não foi amamentada com esse leite, além desse aspecto das questões da doença, né, como você pontua, quer dizer, a criança que foi alimentada com leite materno, ela tem menos chance de ser um adulto aí enfermo. Além desse aspecto, existem outros pontos que a gente poderia, de repente, comparar uma criança e outra? Sim, existem vários estudos, né? Então, o impacto mais importante de uma criança com aleitamento artificial e o aleitamento materno, o impacto imediato, mortalidade infantil.
mortalidade infantil, diarreia e doenças infecciosas. Então, esse é o primeiro impacto. A longo prazo, né, a vulnerabilidade dessas crianças amamentadas de forma artificialmente, mais a longo prazo, os problemas de obesidade, diabetes, etc., problemas de alergia, doenças respiratórias, e até estudos que mostram um nível de inteligência maior no que se refere às crianças que foram amamentadas com leite materno ou não, né? Então, os benefícios, eles vêm sendo estudados há muito tempo, até porque, fazendo um breve histórico, a gente teve uma taxa muito baixa de aleitamento materno no mundo todo no final do século XIX e, enfim, isso em função da industrialização, comercialização dos alimentos para crianças, fórmulas, marketing, enfim, né? E começou-se a observar um caminho inverso no resultado de mortalidade e saúde infantil. Então, à medida que o aleitamento materno diminuiu, o aleitamento artificial aumentou, a gente teve um aumento da mortalidade, das complicações, das doenças de diarreia, de infecção, de alergia nas crianças e todas essas complicações que a gente citou. Então, o resgate do aleitamento materno, isso é assim no nível mundial, cada vez mais ele é importante porque a gente está vendo todas essas vantagens do aleitamento. Certo. Doutora, a gente está colocando aqui os benefícios, então, do aleitamento para o bebê que vai se tornar aí um adulto, né? Quer dizer, que vai se desenvolver. Porém, o que a gente ouve falar também é que amamentar é um benefício para a própria mãe também. É verdade, doutora? Que tipo de benefício, então, esse ato aí de amor traz para essa mãe? Na verdade, os benefícios para a mulher, para a mãe que amamenta, tirando os aspectos emocionais e psicológicos, o vínculo, menor taxa de abandono das crianças, enfim, o núcleo familiar e social. Tirando isso, mas pensando nos benefícios imediatos para essa mulher, redução de hemorragia pós-parto, melhoria da involução de todas aquelas adaptações que a gravidez traz no corpo da mulher. Então, o retorno à condição pré-gravídica, se é isso que a gente pode dizer, ele é mais rápido para a mulher que amamenta. Isso é uma coisa que preocupa a mulher. O peso, o metabolismo, a involução uterina, a anemia pós-parto. Então, já é um benefício imediato. Amamentar, embora não garanta a contracepção, o ato de amamentar aumenta um pouco o intervalo entre as gestações. Isso também é uma questão importante quando você pensa no preparo do organismo materno para uma nova gestação. Mais tardiamente, o ato de amamentar já tem reconhecidamente um papel importante na redução de cânceres, né? Câncer de mama, câncer de endométrio, que é a parte interna do útero. Então, também interfere de modo positivo na prevenção de doenças oncológicas, dos cânceres nas mulheres, sendo o câncer de mama, né, um grande estigma aqui da nossa atualidade. Então, tem benefícios imediatos e benefícios tardios. Certo. Doutora, trazendo um pouquinho agora a nossa discussão para esse contexto da pandemia, né? É um assunto que não tem como não falar nesse momento, né? Essa situação que está impactando aí diretamente a vida de toda a população, né? Ninguém escapa aí dos impactos dessa pandemia. A gente sabe que no contexto dessa pandemia pela Covid, pelo menos eu lendo um pouco sobre esse assunto, eu vi que até o momento não existem evidências científicas, até a doutora pode me corrigir se eu estiver errada, mas não existem evidências científicas consistentes, né, da transmissão, então, do vírus pelo leite materno, por exemplo, né, da mãe para a criança. Contudo, claro que alguns cuidados devem ser aí observados. Eu queria que a gente falasse um pouquinho desse tema, doutora, o que é importante nós frisarmos neste momento aí, quando a gente fala em amamentação no contexto da pandemia? Bom, quando a gente fala dessa pandemia, eu acho super importante a gente até datar
a época em que se fala desse assunto, porque é uma doença que é nova para todos nós, então muitas mudanças elas vêm à medida que a gente vai lidando com essa doença e adquirindo conhecimentos, né? Então, até o momento em que estamos conversando, o que, que a gente tem em relação aos cuidados e ao aleitamento materno na época da pandemia? As sociedades médicas todas, excetuando-se a China, que colocou a possibilidade de transmissão em um estudo muito pequeno da Covid, né, pela amamentação, ou duvidou e recomendou que não se amamentasse naquele momento. Tirando esse estudo, todas as outras sociedades mundiais, né, de obstetrícia e de pediatria, orientam a recomendação do aleitamento. Então, a gente não tem evidência científica até o momento da transmissão do vírus da Covid-19 pelo leite materno. O que a gente tem é que recém-nascidos que adquiriram a Covid-19, talvez tenham adquirido a doença pelo contato íntimo com a mãe, pelo contato no ambiente ou fomites, mas não pelo leite materno. Claro que existem estudos em andamento tentando evidenciar a transmissão vertical, que é pela placenta da Covid para o bebê, no líquido, no cordão, na placenta, ou pelo leite. Existem estudos, mas até o momento a gente não tem essa orientação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa mãe ela tem que ser esclarecida, porque a decisão, embora a gente tenha toda essa alusão da importância do aleitamento materno, a decisão é dessa mãe, né? A gente só tem um dever aqui que é orientar e tentar ajudar, mas a decisão é dela. Né? Em caso que ela seja portadora da Covid e que ela esteja em boas condições, que a maioria das pessoas tem em boas condições, o que a gente vê são as pessoas que complicam, né? Então, que ela esteja em boas condições, ela pode amamentar seu bebê. Se a gente pensar nos benefícios, inclusive de proteção imunológica para esse bebê, eles são muito maiores do que não amamentar, desde que ela seja orientada com cuidados. Então, higienização adequada do ambiente, das mãos, unhas curtas, higienização do antebraço, uso de luvas, uso de máscara facial, prender o cabelo ou usar uma touca e amamentar o seu bebê até que passe a fase ativa da doença. Se ela se sente insegura, porque tem receio que o bebê adquira, enfim, uma outra condição é ela fazer a extração manual deste leite e uma outra pessoa da sua confiança oferta esse leite para esse bebê até que ela tenha passado a fase aguda da doença e possa retornar ao aleitamento habitual, né? Mas volto a dizer, pode amamentar, a orientação é que se mantenha o aleitamento com os cuidados todos, mas a decisão é dela e ela deve ser orientada em relação aos cuidados que ela tem que tomar. Certo. Bom, doutora, como a senhora apontou, então não existem evidências científicas de que a mãe pode transmitir o vírus aí através do leite materno. Mas quando a gente pensa em outras doenças, né, doutora, existe algum outro tipo de enfermidade que pode ser passada através do leite? Quer dizer, quando que a mãe está impedida de amamentar a criança? Bom, existe, né? Existem algumas condições. Se a gente pensar em doenças, o que a gente tem? As gestantes que são portadoras do vírus do HIV. No nosso país, o aleitamento materno é contraindicado. Então, esse é um impedimento para o aleitamento materno. Existem algumas outras condições. A gestante portadora de hepatite B, ela tem uma
impossibilidade temporária da amamentação. Temporária por quê? Porque essa criança deve receber a imunoglobulina e a vacina para a hepatite B, e aí ela pode voltar a amamentar. A gestante que tem lesão de herpes, que é comum na mama, ativa. Na fase de atividade, a amamentação não pode acontecer com a pega, com tudo, né? Mas esse leite pode ser ordenhado, ofertado e cicatrizadas lesões, ela pode voltar a amamentar. Então, existem algumas condições em que a interrupção, o bloqueio da amamentação é definitivo, como a paciente com HIV, como a paciente com câncer, dependendo do câncer, como a paciente que faz tratamento com drogas radioativas, né? E existem condições em que esse aleitamento deve ser suspenso temporariamente e depois ele pode ser retomado. Certo. Doutora, para esses casos, então, que a doutora está pontuando, existe a opção dos bancos de leite, né? Sim, os bancos de leite, toda vez que eu falo de bancos de leite, eu tenho orgulho em falar, porque muitas vezes a gente mostra aspectos muito negativos do nosso subdesenvolvimento, mas a gente tem aspectos muito bons, que são o SUS. Nós temos uma rede de banco de leite humano que é a mais desenvolvida e capacitada do mundo, mais ativa no mundo e que serve de exemplo para outros países. O que rendeu, inclusive, um prêmio recentemente para o cientista que, em frente à Fiocruz, enfim, ele conseguiu mostrar isso e ele foi premiado recentemente pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, os bancos de leite, eles auxiliam muito, não só como uma fonte de doação e de recepção de leite, mas de apoio ao aleitamento materno, auxiliam e são importantes para aquelas crianças que precisam receber o leite, mas que são debilitadas naquele momento, os prematuros, as crianças de UTI, enfim. Então, o banco de leite é de extrema importância e a nossa rede é a mais desenvolvida e capacitada do mundo. Então, é com muito orgulho que a gente deve lidar com essa questão do banco de leite. Tá certo. Bom, no programa de hoje eu conversei com a doutora Silvia Regina Pisa, que é presidente da Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Falamos então aí a importância, né, do Agosto Dourado, esse mês aí dedicado à intensificação de ações, promoção e proteção e apoio ao aleitamento materno. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, foi um bate-papo muito esclarecedor, para mim, inclusive, que ainda não sou mãe, mas pretendo ser algum dia. Muito obrigada, viu, doutora? Eu é que sou grata, muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.